Nossa primeira questão, então, é esta: Deus envia espírito de mentira? Isto vem da parte do Senhor? 1 Reis, capítulo 22, 1 Samuel 19, 9 e outros textos da palavra de Deus. Bem, abra comigo, então, nesse primeiro texto, 1 Reis, capítulo 22, porque é daqui onde parte a maioria das dúvidas ou questões a respeito disso. Nós leremos no versículo 19 ao versículo 23, 1 Reis 22, 19 a 23. Aqui é o profeta Micaías, trazendo uma palavra do Senhor ao rei Acabe e ao rei Jeosafá. Então ele disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: Com o quê? E disse ele: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: Tu o induzirás, e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então Micaías segue no versículo 23, dizendo: Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, Acabe, e o Senhor falou o mal contra ti. Bem, essa é uma passagem que perturba muitos cristãos, porque nós somos informados aqui que Deus usou um espírito de mentira para convencer o profeta Acabe para que ele fosse assim julgado pelo Senhor e morto. Bem, a pergunta é: Deus realmente usa espíritos malignos e mentirosos para cumprir as suas ordens, a sua vontade? E o que dizer sobre esse diálogo entre Deus e supostamente aqui um espírito maligno? Bem, para nós compreendermos este texto e responder essa pergunta, nós precisamos verificar naturalmente o contexto em que esta visão de Micaías acontece. Contexto mais amplo da passagem e também entender aqui algo teológico sobre a soberania de Deus, a maneira como Deus age. Bem, qual é o contexto? O contexto aqui é a profecia de Micaías contra Acabe. Você se recorda que o rei Acabe, um dos reis de Israel, nesta época, Israel já não era apenas um país ou apenas um estado. Nós temos Israel dividido em duas partes, o norte e o sul. O sul é Judá, capital em Jerusalém, e o norte é chamado de Israel, capital em Samaria ou Samaria. E Acabe, filho de Onri, ele reinou sobre esta parte norte, que é Israel, por mais ou menos 22 anos. Você lê sobre isso em 1 Reis, capítulo 16, versículo 19 em diante, um pouco sobre o rei Acabe. E nós lemos ali que ele seguiu o mau exemplo do seu pai, o rei Onri, e fez o que era mal aos olhos de Deus. Na verdade, Acabe fez muito mais do que o seu pai contra a lei de Deus, contra a vontade de Deus, para perverter os caminhos do Senhor Israel e se entregar à idolatria, à feitiçaria. Nós temos ali todo o registro de Acabe, que era um sujeito muito mau, quase um bruxo, não tão bruxo quanto foi Manassés, não é que de fato foi um rei bruxo. Mas tinha por esposa a famosa Jezabel, que em nossos dias é um termo de malícia, de maldade, de vileza, de iniquidade. Ela, sua esposa, e teve por filha Atalia, e nós lemos também sobre a maldade e a iniquidade de sua própria filha Atalia. Assim, este era Acabe. Bem, nós lemos que Acabe fez muito para provocar a Deus, mais do que todos os outros reis de Israel e de Judá. Você se recorda que Israel entra num declínio completo desde a separação de Judá, e os reis que ali sobem são sempre reis iníquos, enquanto em Judá nós temos ora sim um bom rei, ora não, ora sim um mau rei, ora sim um bom rei, uma sequência, e dali haveria de vir a descendência do Salvador. Então reis são preservados e a nação, a parte de Judá, deve ser preservada. Agora Acabe, ele era um rei inclinado ao mal, ele desprezava a palavra de Deus, ele era um incrédulo, irmãos.
Ele era um indivíduo que subiu, ascendeu a um reinado religioso. Israel era uma nação religiosa, um estado religioso, mas é um indivíduo que tomou a oportunidade. Ele era um incrédulo, ele era um místico, um pagão, na verdade, um ateu em relação a Jeová. E neste período nós lemos que ele chacinou a maioria dos profetas de Deus, todos os profetas de Deus, sendo deixado somente Elias e Micaías posteriormente ali. E você se recorda daquela narrativa fabulosa, tremenda, não é? Dos feitos de Elias em submissão à vontade de Deus, como Elias foi um profeta enviado por Deus para profetizar em Israel contra Acabe e contra sua esposa Jezabel, como estes dois perseguiram grandemente a Elias. Mas Deus vindicou seus profetas naquele incidente ou acontecimento, quando é reunido os 400 profetas de Baal, e Elias está ali sozinho. Então aquele sacrifício é a maneira como Deus humilha Acabe, sua esposa e os profetas de Baal, e todos são mortos ali. Mas mesmo assim, veja você, tendo acontecido tudo isso, a fúria de Jezabel se levanta e ela deseja grandemente trucidar a Elias, e ele precisa fugir até que chega o período dele subir à glória. Ele ascende naquela carruagem magnífica de fogo, não provando a morte, e Eliseu toma o seu lugar. Mas o que nós temos aqui na sequência é a profecia de Micaías. Deus envia seus profetas para falar contra aquele rei. E acontecem muitos incidentes subsequentes, estou traçando aqui o contexto, e Deus novamente ele vem mostrar sua misericórdia, seu poder, sua bondade a Acabe, chamando Acabe ao arrependimento. Lembre-se que Deus já havia predito e determinado a morte de Acabe desde que ele assassinou Nabote, o dono da vinha. Mas Deus constantemente está chamando Acabe ao arrependimento. É maravilhoso ver a condescendência de Deus aos homens mais vis, não é, tanto a ele quanto a sua esposa. Mas Acabe, ele constantemente se recusa a se submeter à palavra de Deus. E em um determinado momento, então, da história de Israel e de Judá, nós lemos que o rei de Judá do sul, capital em Jerusalém, ele faz uma aliança com Acabe, o rei de Israel norte. Aquele rei de Judá era Jeosafá, um rei piedoso, um rei temente a Deus, que acabou com a idolatria em Israel, mandou destruir o restante dos sodomitas e fez muito para purificar o templo. Mas ele, me parece, nós lemos aqui, ser um daqueles reis um tanto temerosos dos homens, e ele faz uma aliança com Acabe, dando seu filho em casamento com a filha de Acabe, Jezabel, que é Atalia. E, obviamente, foi uma aliança militar, não é? Porque os sírios estavam por perto, um grande poderio naquela época, e Jeosafá estava temente também daqueles reis, e fez uma aliança com Acabe. E, em determinado momento da história, então, Jeosafá, ele visita Acabe, nós estamos chegando próximo agora de 1 Reis 22, e Acabe, nessa visita, persuade Jeosafá a se juntar a ele, os exércitos, para batalharem contra os sírios, para tomarem de volta a cidade de Ramote Gileade, que os sírios tinham tomado, invadido e tomado. E Jeosafá diz que sim, vou me juntar a você, sim, havia uma aliança bélica, ele precisava fazer isso. Mas Jeosafá, sabiamente, ele insiste que Acabe deveria consultar a Deus primeiro nesse assunto. Então Acabe, ele reúne os seus 400 profetas, já havia constituído outros 400 falsos profetas, não é? Desde o incidente lá com Elias. E aqueles 400 profetas, em sua maneira, eles profetizam positivamente, todos eles, cada um deles, dizendo que Deus entregaria os sírios nas mãos de Acabe, que Deus lhes daria a vitória. 1 Reis 22, veja o versículo de número 6, é o que está registrado aqui. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: irei à peleja contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque o Senhor a entregará a cidade na mão do rei. Aqui está a profecia desses profetas. Mas Jeosafá era temente a Deus, e ele desconfia que aqueles profetas eram falsos, ele sabia que era. Acabe havia constituído aqueles profetas não segundo a maneira bíblica, e Jeosafá percebera isso. E Jeosafá, nós lemos, ele temendo a Deus, ele pergunta a Acabe se ainda existe algum profeta de Deus de verdade, né? De verdade por ali. Querendo dizer, Acabe matou todos, mas sobrou algum aí, não é aquela coisa diplomática, não é? Sugerindo, sobrou algum profeta de verdade de Deus aí, Acabe.
E Acabe reconhece que ainda existia um, fora os seus falsos 400 profetas, que era Micaías, um profeta verdadeiro de Deus. Mas ele logo disse que amava Micaías, porque Micaías só dizia aquilo que ele. 1 Reis 22:8, de número 8, ele diz que odeia. Então disse o rei de Israel a Jeosafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Jeosafá: não fale o rei assim, então mande chamar a Micaías. E nós lemos que é enviado os homens para Micaías, e esses homens eles confrontam Micaías, dizendo: olha rapaz, fala o que você tem que falar. Fala o que o rei quer ouvir, concorda com os 400 profetas. E Micaías vai, não é? E Micaías inicialmente, o rei Acabe pergunta a ele: eu vou, Deus vai me abençoar. E Micaías meio que ironicamente, ele diz: vai, Deus vai te abençoar. É como se ele tivesse usado os mesmos termos dos 400 profetas, falando de maneira um tanto cínica, ali, um tanto irônica. E logo Acabe percebe isso aí e fala: por que você não diz a verdade? Eu quantas vezes já te conjurei diante de Deus para me dizer a verdade? E aí então Micaías diz a profecia do Senhor, que o Senhor o entregaria para morrer. Micaías ele é trazido, ele entrega a advertência de Deus a Acabe. Ele disse que se eles fossem para a guerra seriam derrotados, ficariam sem rei. Esse é o significado da analogia. Vi o povo de Deus como ovelhas dispersas, isto é, Israel ia ser disperso, o rei ia ser morto, não é? Fere o pastor e se espalham as ovelhas. E Acabe responde no versículo 18, dizendo a Jeosafá: então o rei de Israel disse a Jeosafá: não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão só o que é mal? Acabe era um incrédulo, ele não estava interessado no que Deus tinha a dizer, ainda que fosse contra a vontade dele. Para ele queria alguém, algum místico, algum profeta, algum espiritualista que dissesse coisas boas, que levasse a cabo o que ele tinha no seu coração. Ele era um ímpio, ele era um incrédulo. Ou seja, ele estava novamente rejeitando o claro aviso de Deus e escolhendo mais uma vez um caminho de perversão e um caminho de rebelião, o que é típico de todo incrédulo disfarçado de religioso, que quando recebe conselhos bíblicos, se afasta, desaparece, procura outro caminho para seguir o caminho do seu próprio coração, ou ataca o profeta, como acontece aqui no caso de Micaías. Bem, observe, Deus já havia pronunciado uma sentença de morte contra Acabe, lá em 1 Reis 20:42, 21:19, repetido. Mas Deus deu a Acabe muitas oportunidades de arrependimento. E com esta rejeição final aqui, observe isso, estamos entrando no nosso ponto, com essa rejeição final da palavra de Deus, isto é, a rejeição final do próprio Deus, Deus determinou cumprir agora o seu julgamento que ele já havia predito. E uma vez que Acabe prefere as mentiras de seus falsos profetas, não é? Uma maneira de dizer que ele juntava doutores para coçar o comichão dos ouvidos. Então o que acontece? Deus envia o espírito do engano. Você percebe como a doutrina no Novo e no Antigo Testamento é a mesma coisa? Ali está Acabe tendo comichão nos ouvidos e reunindo seus profetas que falavam tudo o que ele queria ouvir, não é? E Deus, na sequência, agora vai enviar o espírito do erro. Não é o que diz em 1 Tessalonicenses, porque as pessoas não abraçam o amor pela verdade. Deus envia o espírito do engano, permite que Satanás opera. E em vez da verdade dada pelos profetas de Deus, Deus escolheu usar falsos profetas para realizar o seu plano. E é nesse ponto que nós lemos essas palavras de Micaías no capítulo 22, versículo 19 a 23. Então, ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor, vi ao Senhor assentado sobre o seu trono, é uma visão, e todo o exército do céu estava junto a ele, provavelmente os anjos, à sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com o quê? E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu induzirás, e ainda prevalecerá. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Bem, Micaías, o que ele está fazendo aqui é informando Acabe, porque todos esses profetas encorajavam ele a ir adiante.
Porque os 400, e nenhum deles contradizia, estavam encorajando e repetindo. Bem, Micaías estava dizendo, estão fazendo isso, rei Acabe, para a tua ruína, porque Deus determinou te destruir. Deus determinou que Satanás irá te enganar por meio desses profetas. Um espírito que obviamente se refere a um demônio. E demônio, por trás de todos eles, está Satanás. Isso aqui é uma referência a Satanás. Deus permite aqui Satanás enganar Acabe por meio daqueles profetas. E Micaías sabia disso por meio de uma visão que lhe foi revelado. Sobre Acabe, Deus revela aqui a Micaías que Acabe pereceria na batalha de Ramote de Gileade. E isso aconteceria da seguinte maneira: Satanás enganaria Acabe através de falsos profetas inspirados por ele, por Satanás. Bem, que Satanás então inspira profetas, nós já aprendemos aqui no Antigo Testamento. Isso não é só coisa do Novo Testamento, não. Isso já é obra de Satanás de séculos. E isso é a primeira coisa que nós estamos aprendendo aqui nessa visão. Daí a insistência não é contínua desses 400 profetas, dizendo, vai sim, Deus vai te abençoar. E eles fazem toda a parafernália de profecia, isso e aquilo, para provar para o rei Acabe que iria dar certo. Satanás por trás de tudo isso aí. Bem, essa era uma mentira do pai da mentira, mas veja, por permissão divina. E é nesse ponto que nós queríamos chegar, não é? Porque essa é a pergunta que foi feita. Sim, isso é da parte de Deus, este espírito de mentira. Deus enviou um espírito de mentira, sim. Agora nós temos que compreender isso aqui. Deus enviou para que Acabe fosse enganado pelos meios que ele buscava ser enganado e que ele perecesse no seu próprio engano e na sua própria artimanha. A profecia era uma mentira, provinda do pai da mentira, mas por divina permissão. Agora, o que nós precisamos entender aqui é o seguinte: a maneira como Deus faz ou permite isso é representado aqui nesse capítulo em uma linguagem figurada, figurativa, em forma de figura. A palavra de Deus usa de muitas figuras de linguagem para representar realidades espirituais. Isso acontece ao longo de toda a Bíblia. Há figuras de linguagem que representam modos de fala, não é? Você encontra ironia na Bíblia, não é? Você encontra a sinédoque na Bíblia. Você encontra muitas figuras de linguagem e você encontra também metáfora, que é uma figura de linguagem. E é isso que nós encontramos aqui. Micaías ele usa uma linguagem figurativa para representar uma ação soberana de Deus, determinada nos autos. Certamente, marque isso, o que está escrito aqui do versículo 19 ao versículo de número 22 não aconteceu literalmente. Porque se tivesse acontecido o que está registrado do versículo 19, essa narrativa, não é? Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita, a sua mão esquerda, disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade. E um dizia desta maneira e outro daquela maneira. Então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse, eu induzirei. E aqui nós temos a continuação do diálogo. Essa é uma figura de linguagem, essa é uma metáfora, uma imagem que está sendo proposta pelo escritor de 1 Reis para nós, os leitores, sobre a maneira como este incidente aconteceu naquele dia diante do rei Acabe, Josafá e Micaías. Micaías trouxe a mensagem de Deus àquele rei, mas aqui no texto, quando é registrado em 1 Reis pelo escritor, talvez Ezra, nos é trazido através desta figura para nos ensinar algo sobre realidades espirituais que de outra maneira nós não compreenderíamos. É como se Micaías estivesse dizendo, um diálogo deve ter acontecido no céu, aconteceu desta maneira, e assim foi determinado pelo Senhor. Ele está utilizando, irmão, linguagem humana, a partir de uma percepção humana sobre como algo aconteceria atrás, eu posso dizer assim, desta nuvem, neste espaço que nós não conseguimos ver, uma vez que Deus é imenso, é todo-poderoso. Como ele poderia permitir que um espírito mau viesse? Assim, ele usa esta figura. Se o que aconteceu é narrado aqui tivesse de fato acontecido, então isso contradiria muitas verdades, muitas doutrinas na palavra de Deus. E nós sabemos que a palavra de Deus não se contradiz. Por exemplo, nós não podemos imaginar Deus recebendo conselho de alguém, não é? Acaso Deus recebe conselho de alguém?
Ele precisa reunir os anjos para pedir conselho e não sabe o que fazer, e alguém levanta a mão e aparece e diz, eu vou fazer isso. Como? Eu não sei. Bom, vou fazer dessa maneira. Então vai, você vai conseguir. Claro que não. Essa é uma figura. Como se Deus não soubesse o que fazer. Nós não precisamos ter dúvidas sobre os meios que Deus utiliza para alcançar os seus propósitos. Deus não é injusto, Ele não se contradiz, Ele não muda, não é? Deus não precisa consultar a criatura, Ele não precisa consultar os anjos sobre o método que Ele deve utilizar, nem que Deus seja o autor do pecado ou o autor do mal, a causa de qualquer homem falar ou crer na mentira. Nós sabemos que Deus é justo, seja Ele sempre verdadeiro e o homem mentiroso. Assim, o que está acontecendo aqui, agora eu vou fazer uma ponte para mostrar esse princípio. O que está acontecendo aqui em 1 Reis é similar ao que acontece em Jó capítulo 1, versículo 6. Abra comigo em Jó capítulo 1, versículo de número 6, porque nós temos aqui uma outra figura, provavelmente uma figura anterior ao livro de Reis, uma vez que Jó antecede o livro de Reis. Jó capítulo 1, versículo de número 6. Você se lembra do contexto, não é? Um homem fiel, espiritual, abençoado, Deus o abençoou materialmente também. Então, a partir do versículo 6, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, você vê a similaridade com 1 Reis? Os exércitos do Senhor, os filhos de Deus aqui em Jó são os anjos, mas em outros textos da Bíblia os filhos de Deus são pessoas que temiam a Deus, como lá em Gênesis, nós descendentes de Sete, mas aqui são anjos. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus em vão ou sem razão? Porventura tu não o cercaste de sebe, isto é, de riqueza, a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e verás, se não blasfema contra ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Bem, aqui está uma figura. Certamente o que está narrado aqui não aconteceu literalmente, pela mesma razão que eu acabei de escrever de 1 Reis, porque isso contradiria muitas e muitas coisas. Pense você, Satanás, escondidinho ali na multidão, né? Disfarçado de anjo de luz, entrando na presença do Senhor para olhar como se Deus não fosse onisciente. Segundo, Satanás já tinha sido banido da presença de Deus e lançado à terra. Ele é um vagabundo, um vagante. Você imaginaria que ele poderia apresentar-se diante de Deus e não ser destruído imediatamente? Então essa é uma maneira humana, através do escritor aqui, de ensinar profundas lições aqui sobre Satanás, sobre o pecado, sobre a maneira como Deus permite a aflição, sobre a fidelidade de um crente. Aqui a primeira lição, apenas a ser destacada rapidamente, é Satanás incrédulo. Satanás não crê no crente, ele não crê em nós. Satanás não crê na existência de um crente, entenda isso. Ele olha os homens e ele observa as pessoas, mas ele não crê em crente. Ele não crê que ninguém que possa servir a Deus por nada. Você percebe? A gente está aprendendo isso de Satanás. E muitas outras coisas acontecem. Nós aprendemos aqui nesse livro de Jó, e essa é a principal lição, que salvação é pela graça e não por obras, como os amigos de Jó e Satanás propõem. Deus abençoa quem é fiel, quem é justo. Você está mal em mau lençol porque você é um hipócrita religioso, senão você não teria perdido tudo. Confessa o teu pecado, Jó. Esse é o ataque de Satanás e dos amigos de Satanás, falsos amigos de Jó, contra ele. Mas a lição de Jó é salvação é pela graça. Veja o que acontece com esse homem, perde tudo. Deus salvou pela graça. Fé, fé somente. Resumindo aqui o livro de Jó, então o que está acontecendo ali em 1 Reis é como que acontece. A Bíblia, em muitos momentos, usa uma figura de linguagem para representar verdades espirituais. E essa figura aqui na visão de Micaías, como em Jó, está ensinando muitas coisas.
Primeiro, voltando à 1 Reis, uma das lições que nós temos aqui em Micaías sobre esse espírito, um demônio, o próprio Satanás, nesta visão, nesta linguagem figurada, é que Deus ele é soberano em todas as esferas. Não existe uma esfera em que Deus não seja soberano. Alguns parecem imaginar que Deus está num espaço de luz, Satanás está em trevas, e que Satanás faz tudo, mas Deus não consegue interferir nas trevas. Não, queridos amigos. Deus é soberano mesmo no inferno. Deus é soberano mesmo nas trevas. Não existe uma esfera na existência do universo que esteja fora da jurisdição divina. E essa é uma lição que nós aprendemos aqui, que Deus pode mesmo permitir Satanás e a sua malícia para cumprir o seu julgamento. É como se ele permitisse que um pitbull que está ali na vizinhança, latindo e querendo acabar com todo mundo, destroçar quem entra naquela rua, saísse pela porta para atacar o sujeito que entrou naquela rua para castigá-lo, porque ele gosta de andar perto de pitbull. Você percebe, é uma ilustração simplória, mas essa é a ideia, mas esta é a lição. Deus ele é soberano em todas as esferas. O que acontece aqui no mundo, mesmo o resultado de guerras, porque o contexto é guerra, não é? Acabe e Josafá indo contra a Síria, mesmo o resultado de guerra não está fora do controle de Deus. Primeira, Segunda Guerra, ou todas as guerras, os homens podem se morder, se destruir. Deus ainda faz ou realiza os seus planos, mesmo utilizando do erro dos homens. Mas, ao mesmo tempo, ele não está por trás da guerra e do pecado de ninguém. Essa é a lição aqui. Embora os homens não entendam como e por que as coisas acontecem, de repente, do nada, Deus preside e governa segundo o seu conselho e a sua vontade. Segunda lição que nós aprendemos aqui, que Deus tem muitas maneiras de conduzir os seus propósitos e conselhos, mesmo usando Satanás, especialmente sobre a maneira como ele julga e disciplina e destrói os ímpios. Às vezes, por exemplo, para julgar, disciplinar, destruir os ímpios, ele usa o seu povo com a espada. Outras vezes, ele ataca diretamente o ímpio e o povo de Deus não precisa levantar um dedo, não é verdade? Ele envia lepra. Outras vezes, ele faz com que os ímpios se autodestruam no seu próprio arraial, um briga com o outro e abre o caminho para o povo de Deus passar. E outras vezes, ele permite que Satanás destrua. Por quê? Porque Satanás, ele veio para quê? Roubar, matar e destruir. Satanás não é amigo de Acabe. Satanás não é amigo de ninguém. Nem de espírita, nem de macumbeiro, nem de ninguém. Nem do ateu. Satanás não é amigo de ateu. Ele não é amigo de ninguém. Ele é o inimigo das almas humanas. Ele é um destruidor de todos. E ele está pronto para destruir, rangendo. Então pode ser que Deus, às vezes, em sua soberania, permita que Satanás destrua alguém para cumprir o seu propósito. Que Satanás engane alguém. Isto é, para que tal pessoa caia na cilada de Satanás, a quem ele tem servido por muito tempo. E é isso que nós vemos acontecer aqui, então. Deus dando permissão a Satanás, como ele deu permissão lá em Jó, para humilhar Satanás, nos ensinar muitas lições, purificar aquele homem como que pelo fogo, ensinar a lição sobre salvação pela graça no primeiro livro da Bíblia, que é Jó, e tantas outras coisas. E o que nós aprendemos aqui é que Satanás e seus demônios de mentira, eles operam através da mentira, eles espalham a mentira, eles andam em derredor procurando continuamente quem possam devorar, eles andam em derredor colocando mentira na boca de seus falsos profetas, para através deles atrair muitas pessoas à destruição. Mas nós aprendemos aqui que não é sem permissão divina que coisas como essas aconteçam. Ou seja, Deus se serve, meus irmãos, mesmo de Satanás para seus propósitos, quando lhe apraz, para punir aqueles que não recebem a verdade e que desprezam a verdade. Veja dois casos como isso acontece ao longo de toda a Bíblia e acontecerá até o final. 1 Samuel 16,14, volte um pouquinho aí. 1 Samuel 16,14. Nós temos um caso bem parecido. Deus rejeitou a Saul. Por quê? Porque Saul havia rejeitado a Deus, a palavra de Deus no seu coração. 1 Samuel 16,14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul,
e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor, isto é, permitido pelo Senhor. Porque espíritos maus, Satanás está sempre em derredor, buscando atormentar. É Deus quem não permite, não é? Segura o freio de mão. Porque ele não é amigo de ninguém, muito menos dos reis de Israel, da nação de Israel, ou de qualquer um de Israel na antiguidade, porque o Messias viria por ali. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Então nós vemos que Davi é chamado para tocar harpa, e nós não sabemos como esse espírito atormentava, mas é percebido às vezes pela narrativa que ele ficava muito irado, Saul, angustiado, doentio e todo tipo de coisa. Deu-se vazão ao coração deste homem. Assim, quando apraz a Deus punir aqueles que não recebem e não abraçam a verdade, Deus opera desta maneira. Deus envia o espírito do erro, mas ele não somente envia a operação do erro, o espírito do erro, como a operação do erro. Abra comigo em 2 Tessalonicenses 2, de 11 a 12, Novo Testamento agora. A mesma maneira de Deus operar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 11 a 12, estas palavras. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, como Acabe, como Saul, antes tiveram prazer na iniquidade. E aqui Paulo está falando sobre os últimos dias, sobre os dias que nós já entramos, o Espírito de Deus pleiteando por séculos, e as pessoas ouvindo e desprezando a verdade, preferindo a mentira, não é verdade? E aqui está um exemplo. E ele pode então enviar um espírito mau, Satanás, seus demônios, como a operação do erro, como ele pode também soltar o próprio Satanás para que engane as multidões. Apocalipse capítulo 20, abra comigo, versículos de número 7 e 8, irá exatamente a Apocalipse 20, versículos 7 e 8, e acabando-se os 1000 anos, isto é, o período do Evangelho, milênio, Satanás será solto. É Deus dentro de um daqueles selos. Foi o anjo que o acorrentou por 1000 anos, e agora ele será solto, não pelos demônios, e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, representação de todas as nações inimigas de Deus, cujo número é como a areia do mar, para juntarem-se em batalha. Então está aqui, meus irmãos, Deus serve-se mesmo de Satanás para seus propósitos, envia um espírito, ou permite, envia a operação do erro, mas também pode soltar Satanás. Olha, marque isso. Nós vivemos em dias em que Satanás opera poderosamente. Quando nós ouvimos sobre essas multidões de homens e mulheres, que no Brasil, no mundo inteiro, que lotam, igrejas, ditas igrejas, não, em busca de bênçãos materiais. É incrível. Outro dia, alguns anos atrás, passei na porta de uma igreja dessas, típicas aqui no Brasil, me dado um envelope. Você quer ser abençoado? Olha, venha nos visitar aqui o envelope, para você fazer uma oferta para bênção. Oferta para bênção. Eu virei o envelope atrás, estava escrito com um monte de caixinha. Marque o que você quer. O que você quer? Apartamento, linha telefônica, plano de saúde. Isso. Eu não preciso lhe dizer que isso é verdade, você sabe disso. Quando você vê na televisão, ou já frequentou tais igrejas, as pessoas são atraídas para esse lugar. E dá grande pena, não é, no coração das milhões, multidões de pessoas que são enganadas. Mas veja, é difícil ter pena por muito tempo. Por quê? Porque tais pessoas são voluntariamente enganadas. Voluntariamente enganadas. Elas não estão buscando a Deus, o Santo dos Santos, e a sua santificação, e o perdão, e a vida eterna, e uma vida com o Senhor. Elas não estão buscando a Deus, elas estão buscando uma bênção de Deus. Elas não querem a Bíblia. Andam com a Bíblia gigante debaixo do braço, um tijolão, mas nunca leem. Está ali para dar a impressão de que tem Bíblia. É só profecia humana. E Satanás opera através dessas mentiras proféticas, revelações proféticas. Assim, Deus envia a operação do erro para enganar multidões de pessoas que não abraçam a verdade, que é a palavra de Deus, que não leem, não estudam, não querem conhecer. São enganados pela sua própria concupiscência. Porque esses líderes apelam para a concupiscência humana e trabalham em cima da concupiscência. O que é a concupiscência humana? O desejo de ter, de ser, de possuir. Então eles fazem da fé uma mercadoria de troca. Então Deus envia a operação do erro. Por isso que milhões e milhões são enganadas.
porque desprezam a palavra de Deus, embora não dizem isso. Então está aqui, Deus se serve de Satanás para seus propósitos, quando lhe apraz, para punir aqueles que não recebem, mas desprezam a verdade da palavra de Deus. E é nesse sentido, concluindo aqui, é nesse sentido que Deus permite a ação de Satanás, que Deus envia, permite a operação da mentira, isto é, permite Satanás operar. Esse é o sentido dessa passagem, então, de 1 Reis. No caso do espírito que enganou Acabe, Satanás, é claro, o espírito mentiroso que enganou Acabe, mentindo, certamente irá receber a sua punição. Certamente. Deus julgará também esse espírito por sua mentira. E aqueles que se arrependerem de seus pecados, se Acabe tivesse se arrependido ali, porque veja, isso não é a bondade de Deus, Micaías dizendo, você vai para essa batalha e você vai morrer, isso é da parte de Deus. Ele está dizendo, se arrependa, não vá, clame a Deus, se arrependa de seu pecado. Não, vou em frente, põe Micaías no pão da amargura e água da amargura, na masmorra, para quando eu voltar vitorioso eu acabe com ele em praça pública. Se ele tivesse se arrependido, haveriam bênçãos. Aqueles que se arrependem de seus pecados receberão perdão, assim como Acabe poderia ter recebido. Agora, meus irmãos, deixe-me concluir aqui, porque diante de nós está um perigo de aprender isso aqui e ir embora, imaginando que essa palavra não é para nós. O Espírito colocou aqui para nós. O importante aqui é a lição que por trás desse registro, e não a curiosidade teológica apenas. A verdadeira questão para cada um de nós aqui é essa. Eu irei responder às advertências de Deus com fé e obediência na minha vida diária? Ou eu vou rejeitar o seu conselho e então ser rejeitado por Deus? Eu irei dar ouvidos à voz do Espírito na minha consciência quando eu ouço a palavra pregada, lida sobre o meu dever como um crente? Ou eu irei rejeitar o conselho de Deus e rejeitar a Deus e ser rejeitado por Ele, disciplinado por Ele? Eu irei seguir em frente em minha rebelião, em minha dureza, em minha atitude errada, conforme Deus está me advertindo? Ou eu irei rejeitar o seu conselho e ser rejeitado por Deus e ter que ser trazido à disciplina severa? Essa é a lição para nós, nesta passagem. Oh, que seja tão diferente de Acabe, porque nós temos o Espírito de Deus. Acaso nós o entristeceríamos? Nós podemos. Mas nós traremos sobre nós a disciplina do Senhor e vamos perder tantas bênçãos, tanta instrumentalidade, guardando a ambição em nosso coração.